O Parque Estadual do Rio Vermelho, ele fica localizado no norte da ilha de Santa Catarina, entre o bairro da Barra da Lagoa e do Rio Vermelho, e ele conta com diversas áreas de uso público. Através de vários estudos, começou-se a perceber a importância ecológica desse ambiente, desses ecossistemas que tem aqui dentro desse parque. Decretam uma lei estadual como o Parque Estadual do Rio Vermelho. Então ele ficou enquadrado dentro do Sistema Nacional de Unidades de Conservação. E foi criado para proteger diferentes ecossistemas da Mata Atlântica, principalmente a restinga, que fica nessa faixa litorânea onde ele é localizado. Então o que é o CEPAGRO, né? O nome CEPAGRO é o Centro de Estudos e Promoção da Agricultura de Grupo. E aí no nome do CEPAGRO já tem uma palavrinha bem interessante, que é a palavra grupo. E o CEPAGRO começou com esse movimento, de chegar a uma comunidade e perceber aquela comunidade, aquele contexto da comunidade e fomentar um trabalho em grupo. E em 2013 a gente começou em um trabalho de início de campismo, né? Da gestão agroecológica do campi do Parque Estadual do Rio Vermelho. E a gente entrou lá num primeiro momento para fazer campismo e depois a gente transformou aquele espaço, ao decorrer do período, em um espaço de um centro de referência em agroecologia. A gente está dentro de um camping que tem uma história muito antiga, já tem 40 anos de ocupação aqui nesse espaço. É um pedacinho da Mata Atlântica, dentro do Parque Estadual do Rio Vermelho. É um espaço muito importante, ele recebe turistas do mundo inteiro, do Brasil inteiro, turistas que vêm em busca do contato com a natureza, que vêm em busca de estar num lugar tranquilo, de descansar. Outra importância do uso público do camping é a realização de eventos para a comunidade. Ao longo desses 2 anos e pouco que a gente teve a gestão aqui, a gente recebeu mais de 90 eventos, desde festa de igreja, aniversário, eventos comunitários, eventos educativos, cursos, oficinas, encontros, como esse que está acontecendo agora, um evento regional de agroecologia, né? Estudantes que estudam agricultura ecológica e uma sociedade aí sustentável, então é um evento bem significativo para a gente. A realização desses eventos é mais uma das várias maneiras que a gente tem feito para manter esse espaço vivo e de uso público. Para mim, esse camping representa algo muito importante para a nossa comunidade. É uma área de lazer, é uma área de bem-estar. Então, para nós é muito mais do que um espaço. Para nós, isso aqui não é benefício ficar abandonado. A nossa intenção e a intenção da comunidade é que tenha alguém fazendo a manutenção, que isso é muito importante para nós. Então aquele lugar foi transformado num centro referência de educação ambiental, de sustentabilidade e agroecologia. No dia a dia, várias práticas foram desenvolvidas, desde cursos, oficinas, todos gratuitos, até a gestão ambiental do espaço, desde a coleta seletiva, da compostagem, do paisagismo com espécies nativas, viveragem, produção de plantas nativas, restauração ambiental e muitas outras atividades.
outro trabalho muito importante do camping do Parque Estadual do Rio Vermelho foi a implementação do gerenciamento do resíduo sólido. Com ele a gente pôde perceber o quanto de lixo realmente era gerado em qualquer época ou dia, com um modelo bem simples, com separação em 3 frações: rejeito, orgânico e reciclável, e uma placa informativa em no mínimo 2 idiomas. Bom, aqui a gente tem o resto de alimento que sai lá da coleta seletiva. Esse material orgânico, a gente faz o tratamento dele aqui dentro do camping mesmo, pelo método da compostagem termofílica. Essa aqui é uma leira de compostagem, onde esses restos de alimentos são introduzidos. E a partir dele, a gente vai obter o nosso composto, isto é, o nosso adubo. Então aqui a gente está mostrando que é possível fazer esses resíduos de restaurante, resíduos da sua casa, para quem mora em apartamento. Tem várias metodologias através da compostagem, que o importante é não enviar o material orgânico misturado com outros resíduos, que você pode estar transformando num adubo o teu resto de alimento. Essa gestão agroecológica do camping, ela foi além. Ela utiliza a compostagem para tratar os resíduos orgânicos que saem ali do campismo ou de eventos que ocorrem aqui. Todo esse solo aqui está sendo fertilizado pela compostagem. Então a gente tem uma leira aqui, tem outra leira lá, e daqui esse adubo vai ficar pronto, vai chamar centopeia, tatu-bola, minhoca, aranha, entre outros macro e micro-organismos. Esse adubo vai para o viveiro, onde tem centenas de plantas de várias espécies do próprio ambiente, da restinga e da Mata Atlântica, da Floresta Umbrófila densa. E essas mudas serão para plantios dentro do parque e doação para a área de entorno. Frutas que estão ameaçadas de extinção, que não se encontram mais em qualquer local: bacupari, guamirim da folha miúda, pitangas roxa, pitanga vermelha, holandi. A compostagem ela contribui para a restauração do ecossistema. Então essa aqui é uma metodologia bem bacana nessa gestão agroecológica, e ela serve de centro para as nossas ações voltadas à educação e à interpretação ambiental. Nossa horta agroecológica agroflorestal, e o objetivo dela é ser uma horta educativa, principalmente para o pessoal conhecer a biodiversidade, tanto nativa quanto das plantas cultivadas pela gente, plantas medicinais também. Além de ser um espaço educativo, como está tendo agora aqui nessa oficina, um espaço de experiências, de conexão com a natureza, com os bichos, com as plantas, com as borboletas, enfim, com todos os seres que habitam aqui a horta. Além disso, um espaço de restauração ambiental, porque essa horta ela é agroecológica e agroflorestal. Ao longo do tempo, essa horta vai se transformando numa pequena floresta. Essa é a nossa intenção. Uma floresta da Mata Atlântica. Aqui o pessoal está observando um pezinho de algodão, que é uma planta medicinal também, e principalmente uma planta que a gente utiliza aí há milhares de anos. Aqui uma vassoura. A gente tem algumas plantas alimentícias, por exemplo, mamão. Aqui tem uma plantaçãozinha de batata doce. E aqui tem uma grande uva, que é uma planta pioneira da Mata Atlântica. Ali tem uma capororoca,
que também é uma planta de árvore da Mata Atlântica, que vai estar transformando isso daqui numa pequena floresta ao longo do tempo. E, além disso, tem também uma função de alimentar a própria fauna e os animais que vivem aqui. Então, é uma horta que está favorecendo e trabalhando junto com a natureza. Esse pedaço que a gente está vendo é o início do viveiro, onde nasceu ele há 2 anos e meio atrás. Nós coletamos sementes aqui no entorno e começamos a fazer as mudinhas aqui. Nosso viveiro é de plantas nativas do Parque Estadual do Rio Vermelho, tanto da Umbrófila densa e principalmente da restinga herbácea, arbustiva e arbórea. A nossa proposta do viveiro é trabalhar com as plantas nativas e difundir essas espécies tão importantes, tão ricas e com tanto potencial ainda a ser descoberto. E a gente tenta reproduzir essa flora aqui dentro do nosso viveiro. As plantas nativas vão interagir de todas as formas possíveis, né? Esse setor aqui do nosso viveiro a gente chama de área de rustificação. Então é uma área onde a gente traz as plantas com um porte maior, já crescidas, para elas poderem se adaptarem a um ambiente mais exposto, mais externo. Então, nos jardins aqui do camping, a gente sempre utiliza essas plantas. Então, aqui dentro tem uma estufa e tem um viveiro cercado de sombrite. Tem um sistema de irrigação. Aqui dentro a gente tem uma temperatura um pouco maior também. É mais protegido de vento e de intempéries em geral, né? Aqui nesse espaço existe meio que uma simulação da restinga. Então aqui a gente já vê pitanga, vê aroeira, tem guabiroba também, da praia. E aqui já seria a restinga arbórea, seriam as plantas de maior porte, as árvores. Tem gerivá, tem a clúzia, tem as capororocas, diversas espécies de capororocas, diversas espécies de mirtáceas também nativas. O que a gente pode tirar de alimento de uma floresta nativa? Uma das principais plantas comestíveis tanto para a gente quanto para os animais, para os tucanos e sabiás e macacos e outras aves e mamíferos que tem na floresta. É a palmeira jussara, Euterpe edulis, uma planta nativa. De uns anos para cá, descobriu-se que o uso dela é o mesmo do açaí da Amazônia. Que essa aqui foi uma despolpa feita recentemente para fazer o açaí e sobra muitas sementes. Então essas sementes todas vão virar mudas. Esse setor é o setor das plantas nativas com potencial ornamental. Essa amarantácea aqui que tem umas folhas bem bonitas, que ocorre bem em áreas de sombra. Tem essa planta aqui que é uma descoberta aqui que a gente não conhecia. A gente chama de tomatinho da restinga. É uma solanácea que dá um fruto comestível e a gente está reproduzindo aqui no viveiro. Tem a arnica, que é uma planta medicinal, que dá essa flor amarela bem bonita. E é uma planta nativa também, com potencial enorme ornamental. A hipomeia, o feijão da praia, a macela. Essa aqui é uma begônia branca. Essa espécie aqui é a Mimosa catarinensis. É uma espécie endêmica do Parque Estadual do Rio Vermelho. A intenção do viveiro não é ser um espaço só produtivo. O objetivo final desse viveiro é produção de conhecimento e de educação ambiental, né? Que as pessoas se aproximem mais da natureza. A nossa intenção é aproximar o entorno das pessoas para a vida delas. A gestão agroecológica do camping, ela inclui o que fazer com os restos de podas e folhas que caem diariamente dentro do camping. Pensando nisso, a grande sacada foi fazer a restauração do ambiente com esse material que era um problema no dia a dia de rastelar e deixar o espaço bonito para os campistas. A equipe do CEPAGRO, estudando dentro da UFSC algumas técnicas de restauração sistêmica,
começou a distribuir de forma heterogênea esses montes de galhos, aparentemente, transformando eles em abrigo de fauna, uma técnica para trazer a biodiversidade mais próxima dos campistas e o camping diminuir o seu impacto no ambiente. O que parece um monte de galhos, na verdade, é a casa da aranha, é a casa do sapo, da cobra. Essa ação de restauração ela é complementada também com os puleiros que foram implantados. São esses galhos verticais e aqueles pinos que foram cortados, deixando uma ponta para que as aves possam fazer o pousio, né? Algumas de rapinas utilizam para a caça também. Foi feito um trabalho com o abafamento da braquiária, que é uma gramínea considerada nessa área aqui invasora dentro do ponto de vista do SNUC, né? E é feito um controle com ela através da compostagem itinerante, onde as tentas de compostagem e abafada a braquiária com excesso de palha que sobra das leiras e que fica como insumo para as leiras. Esse processo aí, após a compostagem, ela é tombada, a área fica altamente fértil, né? Podendo ser utilizada para o plantio de muitas culturas como os milhos crioulo, as abóboras, a cana, mas sempre vendo o objetivo da restauração do ambiente. São colocadas as árvores nativas depois e muitas dos passarinhos trazem para esse ambiente também. Então, essas culturas plantadas aqui dentro do parque, elas são de ciclos curtos. Muita mandioca, muita batata foi plantada nessas áreas onde se dizia que era braquiária, que não dá para fazer nada. Esse é um método para ser apresentado para os agricultores que estão querendo recuperar a APP, que já está degradada, não é desmanchar a área de preservação permanente, mas onde está degradada, a agrofloresta ela pode ser utilizada como esse fim de recuperação, né? Utilizando esses alimentos por 1 ou 2 anos, a 3, e depois transformando no ecossistema que você quer, seja ele uma floresta, seja ele uma restinga. Foram realizadas muitas oficinas com esse tema aqui, muito bem aceita por agricultores da rede Ecovida que vieram aqui, olharam e viram que, onde eu tinha braquiária, agora eu posso ter o meu milho crioulo, conservar minha semente no solo. Olha aqui as variedades que temos aqui. Tem uma cabaça, temos os milhos crioulos, o maracujá, a mandioca, o feijão guandu. E a nossa riqueza é a recuperação do solo. Olha só a vida desse solo aqui. É boa para a semente do milho, mas também a semente que o passarinho trouxer da floresta aqui, da restinga, vai cair aqui, vai nascer e vai crescer muito nesses primeiros anos. Das plantas que plantamos nesse sistema, já em 2 anos já estamos colhendo os seus frutos. A aroeira pimenteira, né, pimenta rosa, que os passarinhos aqui adoram, nativa do nosso ecossistema, já mostra que essas técnicas já estão dando seus primeiros frutos. Além da nosso alimento que sai daqui, os passarinhos também já têm o seu garantido. Essas pequenas roças didáticas, né, elas servem para estudantes conhecerem, para agricultores conhecer esse método e está incentivando o cultivo da semente crioula, né, e ver que a transformação é possível do ambiente, né, com as técnicas de restauração aqui que foram utilizadas. No ano de 2015 eu fiz um voluntário aqui, acho que de maio até dezembro mais ou menos, na parte do viveiro de mudas. E esse trabalho me despertou ver que um trabalho leve que eu estava fazendo, muito leve, sentado, fazendo a produção de mudas, pode gerar uma quantidade muito grande de vida, né? Porque daqui a 10 anos a planta vai estar enorme, trazendo passarinho, trazendo macaco, trazendo isso e aquilo, sendo que eu fiquei sentado ali meia hora, sabe? Então a minha intenção é tentar enriquecer o ambiente de maneira geral, tanto para doação de mudas para pessoas, quanto para o enriquecimento do próprio parque, né? Cada vez eu levo um pouco, né? Hoje eu já estou levando mais um pouco aí de algumas coisas frutíferas, algumas coisas de própria recuperação. Então eu acho que foi bom esse trabalho ali também por conta disso, né? Para levar o trabalho daqui para outros lugares, né? Esse núcleo aqui ser espalhado em outras regiões. Eu estudei 2 anos e meio
onde eu obtive várias teorias e não tive nada de prática, basicamente. E saí em busca da prática, né? E aí apareceu no meu caminho a CEPAGRO, que foi aonde eu pude direcionar meus estudos em prol da agroecologia e do gerenciamento de resíduos, né? Venho pela terceira vez aqui no camping do Rio Vermelho. Comecei a frequentar depois que o CEPAGRO começou a fazer a gestão aqui do espaço, porque começou a ser mais divulgado, a ser mais atrativo para a população local. Até então, para mim, era só uma área de camping. Vim aqui, inclusive, em saída de campo do curso de agronomia com professores. E agora estou nesse evento aqui também dos grupos de agroecologia. É um espaço muito útil para a cidade, deu uma outra cara para a região do Rio Vermelho. Trabalha com o viveiro, com a educação ambiental, com a compostagem. Acho que somou, agregou muito o potencial do parque. A gente conseguiu expandir a visão que se tem de um camping, de um parque. Ficou incrível, eu diria. E com certeza isso deveria ser replicado para vários sistemas no Brasil. Primeira vez que eu venho aqui nesse camping, tá ligado? Tô conhecendo agora o trabalho da CEPAGRO, da galera aqui que, tipo, pô, é muito bonito, tá ligado? Que dá pra ver que os caras põem muito amor, muita dedicação no que estão fazendo, assim. Tipo, os caras sabem muito bem como trabalhar a terra, como desenvolver isso aqui tudo, que, tipo, é algo que fica, tá ligado? Eu venho acompanhando esse parque, assim, meio que desde criança. Ultimamente, como professora, nos 3 últimos anos, eu desenvolvi um projeto de educação ambiental com crianças de 1 a 6 anos. E esse parque, assim, ele serviu como um elo de inspiração entre educação e comunidade, pelo trabalho aqui realizado, com composteira, com plantio de árvores, com viveiro de mudas. Então, assim, me sinto lisonjeada de vir aqui na praia no verão e fazer uma trilha até a praia e ver lixeiras separadas dos lixos, ver plantas nativas do caminho até a praia e não mato abandonados do nada. Essa série de ações ambientais que a gente chama da gestão agroecológica, elas podem ser desenvolvidas em qualquer espaço praticamente, desde a sua casa, de um centro comunitário, de uma escola, de um asilo, universidades, de uma propriedade agrícola, de uma unidade de conservação. São inúmeros espaços que a gente pode estar desenvolvendo essas ações, até mesmo numa empresa, numa instituição comercial, pode ser feito também a gestão agroecológica. E na verdade esse é o nosso grande sonho, é que a agroecologia se espalhe, na verdade, para todos os lugares e que a nossa sociedade realmente se transforme e esteja cooperando com a natureza integralmente.
CEPAGRO, que administrou o camping no Parque Estadual do Rio Vermelho de dezembro de 2013 a maio de 2016. Queria agradecer toda a comunidade campista, frequentadora há mais de 40 anos desse espaço, e aquele que está acampando agora pela primeira vez, seja criança, jovem. Queremos agradecer também a todos os visitantes que frequentam esse camping, que contribuíram de alguma maneira para o trabalho ser realizado aqui no camping do Rio Vermelho. Y damos muchas gracias también a los hermanos y hermanas que compartieron con nosotros estos momentos muy lindos, trabajaron con nosotros como voluntarios, como artistas, deram mucha alegria para todos. Queremos agradecer também muito às crianças que renovam a energia aqui todo dia, e é uma bênção ter a presença das crianças e das famílias, os visitantes em geral, os surfistas, o pessoal do kitesurf, os pescadores, a comunidade do entorno toda, os estrangeiros. Agradecemos muito a presença de vocês aqui. Gracias! Gracias! A la vida! Não, acho que é o final, cara. O final dá pra, sei lá.